Olá, neste programa eu vou entrevistar o senador Pedro Táxi, do PDT do Mato Grosso, sobre o julgamento do Mensalão. Senador, o que o senhor está achando do julgamento do Mensalão? Eu estou achando um misto de tristeza e alegria. Tristeza porque nós, e o Supremo comprovou depois da denúncia do Procurador-Geral da República, que uma quadrilha se adonou de parte dos poderes da República. Ali nós temos membros do Poder Executivo comprando parlamentares, comprando consciência de parlamentares. Isso é triste, mas a alegria é que as instituições estão funcionando. A CPI do Mensalão funcionou, né? O Ministério Público, depois do trabalho da Polícia Federal bem feito, o Ministério Público Federal, através do Procurador-Geral da República, apresentou a denúncia e o Supremo Tribunal Federal está condenando essas pessoas porque existem provas. Falar diferente disso é desespero de quem está sendo condenado. Nós temos que entender que as instituições estão funcionando na República e isso é muito bom para o Estado Democrático de Direito. Você não acha que as penas foram muito duras? Muita gente está achando que houve um certo exagero. Eu nunca vi ninguém reclamar de pena dura quando quem é apenado, penalizado é um pobre. Agora, quando é um político, um cidadão famoso, aí você reclama que a pena é dura. Isso mostra que o direito penal tem que sair da senzala, entrar na casa grande. Isso prova que o direito penal não pode ser igual à teologia da libertação, que faz opção pelos pobres. Houve investigação pela CPI, pela Polícia Federal, fatos foram comprovados, o Procurador-Geral denunciou, houve direito de defesa, o devido processo legal foi praticado, né? Direitos foram preservados. Agora, a pena é aquela pena estabelecida no Código Penal. Os ministros do Supremo não deram nem a menos, nem a mais do que está previsto na legislação. Se alguém entender que as penas estão exacerbadas, altas, deve apresentar um projeto de lei ou na Câmara ou no Senado para que nós possamos diminuir pena. Aqui está escrito no crime desde 1940. Isso não é recente. O crime de quadrilha ou bando é desde 1940. O crime de corrupção também. 72 anos e agora estão reclamando que a pena é alta. Mas a gente sabe que esse tipo de prática política não surgiu agora. Por que o Supremo não agiu oportunamente, com toda essa presteza e todo esse rigor, em outros casos, o tal do Mensalão Mineiro, por exemplo? Eu não sei, porque eu não respondo pelo Supremo. O que eu penso como parlamentar é que a limpeza da política nacional não deve ficar só nesses partidos. Nós temos que julgar, o Supremo tem que julgar o Mensalão do DEM, o Mensalão do PSDB, ao que consta o DNA, a genética deste Mensalão que está sendo julgado, surge em Minas Gerais com o próprio Marcos Valério. Agora, eu não defendo que nós tenhamos que apagar o que ocorreu agora porque o outro não foi investigado. Isso não é republicano. Eu defendo que todo lixo possa ser retirado debaixo do tapete, mesmo se esse lixo foi podre, for fedido. E nas redes sociais há um certo acirramento de ânimos, não sei se o senhor está acompanhando, no Facebook principalmente, muita gente considerando que o Supremo virou um tribunal de exceção. O que o senhor acha disso? Eu respeito essas posições na democracia, até as posições mais ridículas, essas posições têm que ser respeitadas. Falar que o Supremo é um tribunal de exceção, ele está previsto na Constituição no artigo 101. Está lá escrito, Supremo Tribunal Federal, e está lá no artigo 92. Não pode existir tribunal de exceção, a Constituição veda isso no artigo 5º, tribunal de exceção seria aquele não previsto pela Constituição. Desde 1988 nós temos o Supremo e desde 1988 nós sabemos, de acordo com o artigo 102, inciso 1, a linha B, que quem julga deputados e senadores é o Supremo Tribunal Federal. Então, falar que existe tribunal de exceção é, no mínimo, choro de quem está perdendo amigos em razão da condenação. Nós temos que entender que aqueles que operam no sistema jurídico, eles não conseguem, não levam em conta a pessoa, levam em conta os fatos. Os fatos são gravíssimos. Isto o PGR colocou na denúncia e o Supremo assim entendeu. A pessoa tem que ser analisada no momento da dosimetria da pena. E isso está sendo feito. A história da pessoa, ninguém está julgando a história de quem quer que seja. O que estão sendo julgados são fatos. Servidores públicos federais, chefe da Casa Civil, dirigentes partidários tentaram comprar e compraram parlamentares para que eles pudessem votar de acordo com o governo. É isso que está ali provado. Existe uma quadrilha no sentido técnico-jurídico do termo. As palavras não podem ofender quem quer que seja. Está na lei, está lá dito e o Supremo está condenando. Falar em tribunal de exceção é, no mínimo, não conhecer o que está escrito na Constituição. Como é que o senhor se posiciona diante dessa teoria do domínio do fato, que está sempre muito questionada? Como é que o Supremo pôde aplicar, no caso do Zé Disseu, em
em função, enfim, sem provas cabais ali. Como é que o senhor se posiciona nisso? A teoria do domínio do fato surge na Alemanha através de um doutrinador chamado Klaus Roxin. Ele cria essa teoria do domínio do fato para fundamentar, né, a chamada obediência hierárquica que ocorreu mais ou menos no Tribunal de Nuremberg, criado pelo Tratado de Roma. Esta teoria do domínio do fato, realmente, ela não exige, ela exige que aquele que na cadeia hierárquica exerça o comando, ele possa as circunstâncias exteriores da sua conduta devam ser demonstradas. E o Supremo e o Procurador-Geral da República, eles acataram a teoria do domínio do fato e isto restou demonstrado através das circunstâncias exteriores. Por exemplo, no caso do Zé Dirceu, ele marcou encontro em Portugal com o Marcos Valério, que foi lá representando o Brasil. Veja se um cidadão desta categoria pode representar o Brasil em Portugal em reuniões oficiais. Isso ficou demonstrado nos autos, documentos restaram demonstrados nos autos. Portanto, a teoria do domínio do fato não é algo novo no Brasil, já existe no Código Penal desde 1984, quando se fala no seu artigo 29 a respeito da participação. Isso existe, o que nós precisamos entender que esta teoria precisa de comprovação, e o Supremo comprovou isso. O senhor não tem, então, nenhuma ressalva ao julgamento? Nenhuma ressalva. Aliás, eu entendo que o Supremo deveria prender essas pessoas condenadas. Eu entendo que o Procurador-Geral da República está correto. Nós não estamos julgando no Supremo agora um partido político. O PT não está sendo julgado. O PT não pratica crimes. São pessoas que, porventura, eram dirigentes do PT, que estão sendo condenadas. O Supremo está cumprindo a lei e cumprindo a Constituição. Nós temos no Brasil de respeitar as instituições. Infelizmente, no Brasil, nós não respeitamos as instituições. O Supremo tem que ser, sim, respeitado. O ministro Joaquim Barbosa está sendo criticado com críticas até em relação à sua cor, à cor da sua pele. Isso é autoritarismo. Nós temos que respeitar o ministro Joaquim Barbosa, respeitar os ministros do Supremo Tribunal Federal. É assim que se constrói uma república. Eu defendo o julgamento do mensalão do PT, do PSDB, do DEM, do PDT, o partido que eu faço parte, desde que exista. Nós não podemos proteger os amigos e nem prejudicar os inimigos. Mas o senhor é a favor da prisão imediata, mesmo antes do julgamento dos embargos? Os embargos infringentes e os embargos declaratórios que estão previstos no regimento do Supremo Tribunal Federal, eles não mudam a situação fática. Não existe mais recurso de mérito, só se for para o Papa ou para Deus. Não existe mais recurso jurídico. Eu entendo que é caso sim de prisão, porque a prisão ela não serve só para o José da Silva, que rouba em determinados lugares de favelas no Brasil. A prisão também serve para senador, para deputado, para ministro. A prisão não ofende ninguém porque está na lei. E o que o senhor achou da declaração do ministro da Justiça de que a condição das prisões brasileiras, das penitenciárias, é uma condição tão terrível que ele preferia morrer? Ele está coberto de razão. Só quem já trabalhou no sistema penitenciário, eu já trabalhei 2 anos como voluntário no sistema penitenciário, conhece, né, a ofensa à dignidade da pessoa humana. Nós temos que entender que a Constituição recomenda a prisão em crimes graves. Está no artigo 5º, inciso 43. Prisão. Agora, isso não significa que nós tenhamos que nos transformar em criminosos e tratar aquele que vai ser preso, deve ser preso, respeitado seus direitos fundamentais, ele deve ser preso, mas tratado com dignidade. O ministro está correto. Só quem conhece o sistema prisional, 514 mil presos no Brasil, quando nós temos um número de vagas bem menor que isso, sabe que o ministro está falando correto. Agora, a discussão é, né, o PT está no poder há quanto tempo? 8 anos do governo Lula, 2 anos, quase 2 anos da presidente Dilma. O ministro é ministro do governo. Ele disse isso como um intelectual, como um professor. Agora, o ministro tem obrigação de buscar meios para que este terrível mal possa ser superado. O senhor acha que esse julgamento vai produzir efeitos no aparato judiciário brasileiro, efeitos positivos? Até que ponto? Eu entendo que sim, porque essas decisões do Supremo, elas farão coisa julgada, depois ela se transforma em jurisprudência. Isto será obedecido por outros juízes em situações análogas. Isto prova que o sistema se encontra funcionando. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Vocês acabam de assistir uma entrevista com o senador Pedro Taques, do PDT do Mato Grosso, sobre o julgamento do mensalão. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, podem ligar no Alô Senado, no 0800 61 2211, ou acessar o nosso portal na internet, no endereço www.senado.leg.br
TV. Até um próximo argumento.